O tema de hoje é um alerta aí para médicos e engenheiros, onde a gente vai falar qual que é a importância da avaliação qualitativa dos riscos e como que eu devo fazer isso para estabelecer ou não o adicional de insalubridade. Vamos lá? Sou José Marcelo Penteado, médico da Justiça do Trabalho, sócio proprietário da MedSafe Solution, empresa que produz software para perícias médicas, ergonomia, para empresas, para avaliação de trabalhadores, absenteísmo, DPVAT, vários softwares aí. Sou também sócio-diretor do Instituto Imersão, uma nova proposta de compartilhamento de conhecimento, onde que a gente tem como lema e de importância passar todo o nosso conhecimento, o que nós temos até hoje, o que nós vamos aprender ainda, para todos os nossos alunos. A nossa finalidade é compartilhar conhecimento. Compartilhar significa eu passar o meu conhecimento para vocês e, da mesma maneira, também adquirir conhecimento que nós temos adquirido sempre com nossos alunos em todos os cursos que a gente faz aí nesse Brasilzão todo que a gente tem viajado. Vamos então ao nosso tema, que é a avaliação qualitativa de riscos ocupacionais. Nós temos na Justiça do Trabalho um grande problema. Então, a avaliação quantitativa do risco, rapaz, ela é até fácil de fazer, não é difícil não. Avaliação do ruído. Eu vou lá, aprendo a usar o aparelho, e aí eu vou fazer uma observação aqui. Eu não vou avaliação quantitativa do ruído, não é medir ruído. Medir ruído é eu pegar qualquer aparelhinho lá, botar e achar que eu estou sabendo fazer. Não, faça um curso de higiene ocupacional, aprenda a metodologia de medição de ruído, aprenda como fazer uma dosimetria, como que eu vou colocar o aparelho. Vou dar um exemplo simples para vocês terem uma ideia como o pessoal faz errado. Medição quantitativa de ruído. Eu vou lá, pego o dosímetro, pego o microfone e coloco na lapela. Onde está escrito que o microfone tem que ser colocado na lapela? Em lugar nenhum. O microfone para medição do ruído tem que ser colocado sobre o ombro. Mas como assim sobre o ombro? Está escrito lá na NHO 01 da Fundacentro, medição de ruído, como que eu tenho que fazer? Então, você vai fazer uma medida quantitativa? Não é fácil, não. A interpretação é fácil, mas a metodologia você tem que aprender a fazer. Então, lê lá NHO 01, NHO 02, NHO 03 e assim por diante até a NHO 10 sobre vibração. Então, aprenda direito a metodologia de como você faz para avaliar o risco. Muito bom. Mas a avaliação, depois a interpretação é fácil. Ruído deu acima de 85 para 8 horas. Tem direito à insalubridade. Ruído deu menos que 85 para 8 horas. Não tem direito à insalubridade. Fácil. O engenheiro interpreta isso do ponto de vista matemático. Medir o calor. Atividade moderada, acima de 26,7 insalubre, abaixo de 26,7 não é insalubre. Acima de 30 para uma atividade leve é insalubre, abaixo de 30 para uma atividade leve não é insalubre. Facinho, só tem que aprender a fazer metodologia, estudar como faz, mas eu medir, pronto, eu já vou saber determinar se é insalubre ou não. Produto químico, quantitativa, medir, tolueno deu acima de 78, deu abaixo de 78, é fácil. E avaliação qualitativa? E aí que a gente vê, me perdoem, mas é muita besteira, é muito erro na avaliação qualitativa. Avaliação qualitativa, o que é? Ele está lá no anexo 13 da NR15, onde você vai identificar o risco sem precisar medir. Por isso que é qualitativamente. Eu chego lá, bati o olho, achei o risco. Que legal! Então não vou precisar medir. Alguns anexos da NR15 são qualitativos, por exemplo, frio, por exemplo, umidade. Eu só tenho que ir lá identificar a existência do risco, identificar, eu achei o risco,
e eu vou dizer se é insalubre ou não. Mas aí que nós temos o problema. Por quê? O ruído eu não medi quantitativamente, acima de 85, abaixo de 85. Por que eu meço quantitativamente? Porque eu sei que vai me falar lá, acima de 85 causa perda auditiva, então, assim, para 8 horas de trabalho. Então, quem trabalha acima de 85 decibéis para 8 horas de trabalho, se trabalhar sem proteção auditiva, vai ter perda auditiva. Ok? O trabalho com um produto químico lá, o chumbo. Se eu trabalhar com produto chumbo acima do limite de tolerância desse chumbo, vai me causar uma intoxicação por chumbo. Gente, esse mesmo pensamento tem que ser transferido para avaliação qualitativa. Não me basta identificar que existe o risco, mas eu tenho que saber, este risco é capaz de causar aquela doença? E aí que mora o perigo. E com respeito a alguns engenheiros, é aí que existe um embate entre um médico e um engenheiro. Vou dar um exemplo simples e que acontece muito na nossa região e que a gente está cansado de discutir e brigar por causa disso. Umidade. O perito chega lá, na camareira de hotel, e fala assim, trabalhava com água, ela tinha que lavar lá o banheiro, tinha que jogar uma água no banheiro lá, tantos banheiros que ela tem que jogar água, então ela trabalhava com água, então trabalhava umidade a água, então estava exposta à água. Aí a senhora se molhava? Fala, me molhava. Então tem direito adicional de insalubridade. Em primeiro lugar, eu já fui em muito hotel no Brasil inteiro, fora do Brasil, e eu nunca vi uma camareira toda molhada de água. Nunca. Os peritos engenheiros aqui acreditam que elas ficam. Mas tudo bem. Fica molhada de água quanto? O que diz a ANR lá sobre umidade? Exposição à umidade em locais encharcados, capazes de causar... Eles estão esquecendo dessa palavra aqui, ó, locais encharcados, capazes de causar doença. O que é um ambiente insalubre? Ambiente insalubre é aquele ambiente que é capaz de causar doenças. Então, a minha visão para análise de adicional de insalubridade tem que ser aquela em que eu olho o ambiente de trabalho e eu falo assim, essa exposição XYZ é capaz de causar doença. Exposto ao ruído acima de 85 decibéis é capaz de ter perda auditiva. Molhou de água. Molhou quanto de água? Gente, se for só o fato de molhar de água, vai me desculpar, mas a gente não vai poder mais tomar banho. Vocês já pensaram o tanto de exposição à água que nós temos durante um banho? Então não é o fato de se molhar que causa doença. O fato que vai causar doença é, eu tenho mãos de imersão, ou seja, a minha mão fica imersa na água há tanto tempo que causa fragilidade. Lembra assim quando você fica lá na piscina, você passou o dia inteiro nadando, a mão não ficou toda enrugada? Aquilo é mão de imersão. A pele fica toda enrugada, que ela começa a fazer fissuras e ali entra fungo e dá uma micose. Então, mãos de imersão ou pés de imersão. Eu fico o dia inteiro com o pé molhado, inserido na água, que quando eu tiro o meu sapato lá, a minha pele está toda enrugada. Nesses casos, eu vou ter adicional de insalubridade, que é a imersão é tanta a água que é capaz de causar doença. Onde que eu vou ter? Por exemplo, cozinhas, não é? Então, aquele auxiliar de cozinha que fica o dia inteiro lavando louça, lavando prato, cortando legume com a mão embaixo da água, posso ter. O que mais que eu posso ter aí de umidade? Lavadeiras, né? Então, o pessoal que fica lavando a roupa com imersão na água o dia inteiro.
as auxiliares de limpeza, que fazem limpeza de pátio, limpeza do ambiente, lavando o dia inteiro. A gente tem algumas atividades laborais relacionadas à imersão de mãos, às vezes em frigorífico, aquela pessoa que fica limpando a moela. Então, naquela atividade, ela tem a imersão, fica com água o dia inteiro, ou no casulo, quando faz aquele casulo de seda, a pessoa fica com a imersão na água, naquele casulo, fazendo a ligação lá no filatório. Então, toda vez que eu tenho uma grande quantidade de água o dia inteiro, eu vou causar, ok? Então, eu queria chamar a atenção, que é esse tema sobre avaliação qualitativa, é que para eu fazer uma avaliação qualitativa do risco, eu tenho que ter um risco suficiente de causar doença. Não é porque o cara pega aquela graxa lá 10 minutos por dia, usou graxa que tem hidrocarboneto aromático que pode causar câncer. Tá bom, usou aquela graxa, qual que é o tempo de exposição para ele? Eu não posso só identificar o risco e mandar o juiz pagar. Aqueles 10 minutos vão causar câncer na mão do cara? Não vai causar câncer na mão do cara, porque o tempo de exposição é muito pequeno. Então, para cada um desses riscos na avaliação qualitativa, eu peço que os magistrados vejam esse vídeo e entendam aquilo que a gente está falando para inibir a ação do perito que irresponsavelmente avalia um risco qualitativo como sendo um risco que cause adicional de insalubridade, mas que é impossível de causar doença. Então, nós temos que chegar ao ponto principal, aquela exposição específica é capaz ou não de causar doença? Ou seja, trata-se de um ambiente insalubre do ponto de vista qualitativo? O cara usa thinner, lava a mão com thinner, lava a peça com thinner, faz isso o dia inteiro, ou 2, 3 horas por dia, que a mão fica ressecada e a empresa não dá creme de proteção nenhum. Ok, eu concordo, adicional de insalubridade. 10 minutos por dia, uma vez por dia, a água, o que quer que seja. Exposição ao frio, o engenheiro inventa aquela história do choque térmico que está relacionada com nada, é uma cultura popular. Não, mas ele entrava lá para pegar o queijo lá no ambiente refrigerado, entrava e saía várias vezes por dia, então tinha choque térmico. Não existe choque térmico, ok? Aquela exposição não é capaz de causar doença. Então, a finalidade dessa aula, sempre que nós temos nosso tema, é sempre um tema rápido, então a gente não pode se aprofundar muito, então a gente queria chegar nessa conclusão e deixar isso bem claro. A avaliação qualitativa do risco deve passar pelo crivo de que essa exposição pode ou não causar doença? Sim, adicional de insalubridade se não tiver equipamento de proteção individual. Essa exposição, existe exposição ao risco, mas ela é tão pequena que não consegue causar doença? Não consegue causar doença, então não tem direito ao adicional de insalubridade. A mesma ideia que nós temos do risco quantitativo. A exposição ao ruído de 70 decibéis não pode, ele tem exposição ao ruído, mas 70 decibéis não vai causar nunca perda auditiva. Ok? Muito obrigado então pela paciência de ter escutado mais uma aula. Eu sei que esse é um tema meio chato, porque é um tema extremamente técnico, mas ele é voltado mesmo aí para os advogados, aos juízes, aos engenheiros e aos médicos que atuam aí na Justiça do Trabalho. Até a próxima, gente. Assista aí e acompanhe todos os nossos vídeos aí do nosso tema aí.